Isto tem aqui tantas funções. Assim, assim. Ah, olá Marta, olá Isabel. Olha, digam-me se me estão a ouvir. Isabel, tens a certeza que queres participar no vídeo em direto? Não queres só ouvir? Olha, digam-me se me estão a ouvir. Este é o meu primeiro direto, então eu não sei como é que isto funciona. Eu acho que me estão a ouvir, não estão? Sim! Ana, tantos. Ok, então, eu quero adicionar aqui a Maria João. Nós vamos ter aqui a nossa querida Maria João. Ok. Isto bem? Oh, Marta, és uma querida. Maria João. Então me espera aí, assim fico cortada. Tenho que levantar isto. Ok, vamos Ah, sim, é tentar diferente. entrar Estou lá aqui. completamente diferente com duas. Pois é, é um pouquinho diferente. Estava aqui a ver. Ok. Tinha- Uau, que filtro tão giro. Não sei, eu queria pôr uma coisa natural, mas que isto ao fim do dia, Vamos não, deixar aqui entrar mais pessoas para começarmos o nosso direto. não é fácil. Sim, vamos. Ah, Boa isso é noite a giro. todas, boa noite a todos. Manuela Flora, tem alguma coisa a ver contigo? É a minha irmã. Olá, mana. Olá. Olá, irmã da Maria João. Muito bem. Algo que seja mais. Boa noite. Ok. Eu não conheço Vamos só aqui dar mais estes. um minutinho para entrarem mais pessoas e depois começamos a falar. Começamos o nosso direto. Claro que sim. Ora, acenar? Tem aqui uma cena a dizer acenar. Isto é tudo muito giro. Olha, a minha filha também está cá. A Marli. Olá, Marli. Olá, é tanta gente, meu Deus! Ana. Uau, uau! Muito bom. É uma tribo Bo- muito boa. Boa noite, as tuas seguidoras aqui em peso, estou a ver, não é? Muito bom. Olha, gratidão aqui pelo convite desde já. Mas entretanto, aqui a Ana Vaz. Olá, Ana, bem-vinda! Olá, Madalena! Bem-vindas, obrigada por estarem aqui, gratidão por nos fazerem Tão bom. companhia. Olha a Na minha Tânia, estreia. ainda Tânia. Bom, vamos começar. Já temos aqui um grupo muito interessante de mulheres. Antes de mais, eu queria vos agradecer por estarem aqui. Eu não sei se estou a olhar para o sítio certo, é para ali que eu olho, não é? Acho que sim. Eu fiz este convite à Maria João, porquê? Eu tenho reparado nas centenas de mapas que eu tenho feito, há muitos pedidos, no final há muitos pedidos. Aloida, pois eu sei, eu tenho estes desafios, mas como é que eu faço agora? E já há muito tempo que eu queria introduzir esta parte mais terapêutica, para vocês perceberem, ok, o mapa numerológico, a numerologia, é aquela chave que vos abre a porta, ok? Abre-vos a porta da vossa casa interior. Então, depois é necessário arrumar essa casa. Portanto, ela dá-vos toda a informação, vocês ficam a perceber como é que é o panorama, como é que vocês são, mas depois é necessário arrumar e limpar, e sozinhas é difícil. E, portanto, é importante que tenham ajuda de alguém. E, principalmente, mapas, para quem está aqui a assistir ou quem, entretanto, vai chegar, se já fizeram um mapa, ou se, por exemplo, nasceram no dia 6 ou a soma da vossa data de nascimento dá 6 ou nasceram no mês um ou no mês 2 há determinados números que, quando fazemos um mapa e analisamos, percebemos que existem questões familiares para resolver. Principalmente os 6. Tu tens 6 no dia de nascimento, no mês de nascimento, no destino, na missão, nas lições kármicas. Se o 6 aparece em algum lado, tu já sabes que tens questões familiares para resolver. O 6, eu costumo dizer, o 6 é a ovelha negra da família. É aquela pessoa que vem para trabalhar os padrões É, e para romper com alguns padrões.
é muito interessante tu falares sobre isso, Lloyd, Sim, porque efetivamente nós nas constelações, nesta abordagem também sistémica, sim. também se fala que a ovelha negra é quem traz o amor maior, não é? E Oh, e o muitas vezes 6 é o número do amor. que vem muitas vezes para causar ali alguma disrupção, não é? Para, às vezes, até encarada como um destruidor ou conflituosa ou aquela Sim, pessoa sim, diferente, sim. mas que traz um amor maior para efetivamente levar essa visão a algo que não foi visto, essa inclusão a algo que não foi incluído lá atrás. É, Então faz esse trabalho de um amor muito grande, de um amor muito grande. sim, os 6, Ah, normalmente quem tem a missão 6, ou destino 6, ou nasceu no dia 6, tem sempre aquele papel de servir a família, servir os outros, e então traz muitas aprendizagens ao nível da família. Mas, por exemplo, quem nasceu no mês 1 ou no mês 10, tem ali uma presença na sua infância, naquele período formativo, tem uma presença muito yang, muito masculina, e portanto tem que trabalhar esse lado. Ou, por exemplo, quem nasceu no mês 2, ou no mês 11, que traz ali mais sensibilidade, mais a presença feminina. E outros números, tudo assim. Ou, por exemplo, quem nasceu no mês 4, que traz ali muita austeridade, muita disciplina, muito rigor, muitas regras, que depois traz inseguranças quando são mais velhos. E, portanto, se fôssemos analisar números a números, cada um deles tem sempre algo que começou na infância, ou então já vem de experiências passadas. Mas era importante perceber que há formas de resolver isto. Há muitas formas, há muitas técnicas, há muitas terapias e uma delas é a constelação familiar. E portanto, antes de mais, queria que tu te apresentasses, que tu dissesses quem é Maria João, o que é que a Maria João faz e como é que tudo isto começou o teu percurso. Assim brevemente, para as pessoas te ok. conhecerem. Então, de forma breve, chamo-me Maria João e tenho a minha formação em enfermagem, então eu comecei por esta área da saúde e também do cuidado, não é? Isto faz parte um pouco do meu caminho, da minha missão de cuidar do outro. Então, trabalhei como enfermeira durante muitos anos no Sistema Nacional de Saúde, cerca de 17 anos. E ao longo de todo este tempo eu fui observando nos pacientes alguns padrões ou um reincidir muitas vezes de sintomas, não é? O tratamento muitas vezes é mais sintomático, mas as pessoas depois acabavam por voltar com intensificação ou por recorrência, não é? E eu já me indagava nessa altura que poderiam haver causas mais profundas, não é? Que não eram só ali biológicas, fisiológicas, físicas, e que nós realmente podemos ter e temos, efetivamente, depois eu vim a descobrir com o estudo, com a investigação também, não só por essa curiosidade que eu observava também nos pacientes, mas também por questões minhas que eu ia observando, por padrões, por questões emocionais, que muitas vezes me faziam andar ali um pouco em círculos, que me causavam desconforto. Então, tudo isso me levou a investigar esta área do desenvolvimento humano, do desenvolvimento pessoal, autoconhecimento e cura Aliás, interior. nós conhecemos numa dessas formações de desenvolvimento pessoal que durou 3 meses. Exatamente, exatamente. Entretanto, eu tive um primeiro contacto com terapias energéticas, com o Reiki, depois, entretanto, fiz formação em instrutora de yoga, também sou professora de yoga, e também foi nessa escola que nós tivemos alguns encontros, não é? Nessa área, nessa filosofia também. E fui aprofundando os meus conhecimentos e percebendo que, efetivamente, nós não somos só um corpo físico, não é? Nós temos também o nosso corpo emocional, o corpo energético, o espiritual, o nosso corpo mental, tudo isso, e nós não somos apenas uma parte, somos um todo. Não é? E esse todo, não é? Que também já é um bocadinho esta perspectiva um pouco sistémica, tudo acaba por ter impacto, não é? Aquilo que no nosso interior acaba por ter impacto em todos os outros corpos. Então fui também estudando coaching, programação neurolinguística e depois encontrei as constelações familiares porque eu tinha realmente algumas questões familiares, alguns padrões, alguns conflitos também com familiares com os meus pais, alguma discordância, ali algum desconforto. Pronto. Eu Então, acompanhei todo esse percurso, é muito giro ver o teu crescimento. sim. Então
então descobri as constelações e de facto trouxeram uma consciência enorme e com a sua aplicação de facto vi grandes resultados e resoluções e uma pacificação interna que se vai manifestando cá fora, não é? Porque nós sabemos que este movimento é sempre um movimento de dentro para fora. Então, muitas vezes questões que se manifestam cá fora têm uma raiz mais profunda, não é? Várias manifestações que nós temos cá têm uma raiz mais profunda e através do trabalho das constelações nós vamos conseguir aceder a essas raízes profundas e perceber que muitas vezes existem padrões de lealdade aos nossos ancestrais, não é? Também algumas questões de pessoas que lá atrás não foram vistas, que tiveram destinos difíceis, segredos de família, essas coisas todas que se vão manifestar depois cá. E tudo isso influencia depois nos desafios, essas crenças. Desculpa, não percebi a tua pergunta. Estava a dizer, e depois, isso que tu acabaste de dizer, de segredos, de família e de coisas do passado, consegue influenciar Sim. as crenças e a forma de ver as coisas? No fundo são registros, não é? Fala-se que Ok. familiares que nós temos memórias de até 7 gerações atrás, não é? Ou Ok, seja, nós ok. temos a nossa ancestralidade e nós não temos muito esta educação de procurar saber quais é que são as nossas raízes, ter um conhecimento mais profundo disso e isto tem um profundo impacto na nossa vida, não é? Então a nossa história é a nossa maior força. As nossas raízes, ou seja, se eu fizer aqui uma analogia com uma árvore, por exemplo, nenhuma árvore é saudável e dá frutos saudáveis se de facto não tiver raízes fortes e bem nutridas. Não é? Então, se, nós, através deste movimento das constelações, que é um movimento profundo a nível do inconsciente, nós vamos realmente trazer luz a essas questões que ficaram ali ocultas, não é? Pessoas que foram excluídas, situações de às vezes vítimas na nossa família, questões de abusos, de poder e outro tipo de abusos, não é? Que depois não acabaram por ser excluídos e ocultados e mais tarde isso vai se manifestar em descendentes, não é? Alguém à frente vai trazer, se calhar, sinais e sintomas, comportamentos mais desafiantes que nos levam, não é? Às vezes até, lá está, sinais e sintomas de doença mesmo. E nós, através deste sintoma, temos um portal para nos levar a essa raiz mais profunda. Então, quando nós vamos fazer um trabalho de constelações, nós vamos abrir esta constelação e essas revelações vêm, não é? Através Ok, desta. então, mas, desculpa interromper, explica-me, também talvez para quem está aqui a assistir que nunca ouviu falar de constelações familiares, como é que é uma consulta? O que é que se faz? O que é que acontece? Como é que tudo isso se processa? Sim, olha, é assim, as constelações familiares é um trabalho em que nós realmente, pode ser num entendimento individual, em que a pessoa traz Ok. um tema concreto, não é? Uma questão da Então sua a pessoa já vida. vai com um tema concreto. Se for um atendimento individual, nós podemos fazer ir diretamente a trabalhar aquele tema, não é? Abrir o campo familiar da pessoa. Então, por exemplo, alguém que já fez um mapa numerológico, que já conseguiu identificar as Qual crenças, é limitantes, os desafios, já pode escolher um ou mais para trabalhar. Sim, Ok. pode, o tema que às vezes que é o que vem é realmente aquele tema, aquela situação que lhe está a provocar um grande desconforto à pessoa naquele Sim, momento. Não é? sim. Um bloqueio, um mal-estar, um sintoma de doença, um conflito num relacionamento, pode ser um relacionamento amoroso, um relacionamento com os filhos, com os pais, não é? A relação com o pai, a relação com a mãe são muito trabalhadas e são extremamente importantes e têm grande impacto na nossa vida, não é? Então, nós vamos trabalhar esse tema. E através da representação, podem ser com pessoas, se for, por exemplo, num trabalho em grupo, ou pode ser através de bonecos, não é? Para termos essa representação como se fosse um mapa mais físico para a pessoa poder ver. De E onde eles representam o elemento da família? ela vai dispondo, não é? Os bonecos, o facilitador vai orientando, ela vai dispondo e através disso nós vamos ver as dinâmicas a serem reveladas, não é? Das relações, do que é que está ali em desordem. E eu não te falei, pronto, as constelações são realmente um corpo de conhecimento que foi desenvolvido e sistematizado por Bert Hellinger, um Ok. psicoterapeuta e um investigador, e ele Ouvi falar baseou. dele quando estudei numerologia sistémica. Acabou por se relacionar um pouco com ele. Exatamente. Então, o Bert Hellinger, ele, através da sua observação e da sua
da sua mesma observação direta de dinâmicas familiares e da sua investigação, ela percebeu-se que existiam 3 leis, ordens do amor, que regiam todos os relacionamentos humanos. E quando essas ordens não eram observadas ou não eram respeitadas, então davam origem a conflitos, não é? Na família. Ou seja, o amor, não é? Porque todas as relações têm por base o amor, Sim. não fluía. E existem 2 tipos de amor que ele foi percebendo. Existe um amor que adoece, existe um amor que realmente que expande, que leva para um impulso de vida. E então tudo isto é baseado nestas 3 leis. E essas leis são o pertencimento, ou seja, todos os elementos da família têm o direito de pertencer, ninguém pode ser excluído. E quando há algum tipo de exclusão ou alguém se sente excluído, de facto é indício de que há algo ali mais profundo que nós precisamos de ver. E quando isso é observado, reconhecido, e essa pessoa é integrada, é incluída novamente na família, e nós lhe damos um lugar, todo o sistema se reorganiza e a vida começa a fluir de forma leve. Ou seja, o que é que isto acontece? Nas constelações, o que se passa é que a vida entra novamente num fluxo de amor, num fluxo de vida, tornando-se mais leve. Já não existe aquele bloqueio, aquele esforço, aquela dificuldade. Não é? Isso ajuda também a mudar a vibração pessoal, a Não percebi essa. frequência. Ajuda também a mudar a frequência vibracional da Sim, pessoa. Logo, também tudo à volta muda a realidade. completamente, não é? Porque aquilo que estava ali em tensão e desequilíbrio, que também é outra das ordens, começa realmente a fluir, a harmonizar-se, a pacificar-se, logo a vibração vai elevar-se, não é? Não é? A lei da vibração também, há uma elevação da vibração e as coisas fluem de uma forma muito mais harmoniosa, tranquila. Outra das leis e ordens, das ordens do amor, é o equilíbrio nas relações, nas dinâmicas de troca, ou seja, é importante que haja este equilíbrio no dar e no receber. Quando nós damos mais, entramos em desequilíbrio, a relação enfraquece e tende a acabar. Sim. Não é? Daí o 6 ter tanto. Daí, consegues ouvir-me bem? Daí o 6, porque o 6 tem muita tendência para dar mais. Ou seja, não trata tanto de si. Os outros estão sempre em primeiro lugar. A família está em primeiro lugar. Tratar dos outros, servir os outros, vem sempre em primeiro lugar. E lá está. Isso desequilibra a balança. Porque Completamente. antes de amarmos os outros, temos que nos amar a nós primeiros. E temos que cuidar de nós primeiros para conseguirmos cuidar dos outros. Sem dúvida. E Faz tudo todo parte sentido. do lugar, não é? E isso leva-nos também ao meu trabalho, que é um bocadinho, tem por base o trabalho da autoestima profundo. E só mesmo agora para Pois terminar, era isso que eu falo te ia perguntar. Tu no teu Instagram, tens no teu perfil, também és mentora da autoestima. Eu também queria que te explicasses o que é isso. Esse serviço de mentoria que tu fazes. exatamente, olha, Sim, Marta, tu. é também baseado, eu não estou a ver assim as questões, mas é também Eu estou baseado a ver os comentários. Portanto, se quiserem fazer alguma questão, façam que eu estou a ler os comentários, enquanto a Maria João fala. no fazendo. Sofia, Pronto, vou só falar da terceira ordem, só para concluir aqui. Existem então 3 ordens, desculpem. que é. Não, não faz mal. 3 ordens, que é o pertencimento, o equilíbrio e depois a Ok, hierarquia. pertencimento, equilíbrio e Equilíbrio e hierarquia. Ou seja, quem hierarquia. vem antes tem precedência sobre quem vem depois. Ou seja, quando nós estamos fora da nossa ordem e por hierarquia, existe um enfraquecimento, existe, lá está, dá origem também a conflitos, a cargas, a nós carregarmos cargas que não são nossas e vai dar realmente origem também a um desequilíbrio. Ou seja, um filho que tenta ser pai dos seus pais, não é? Vai enfraquecer-se a si e vai enfraquecer também todo o sistema. E este trabalho das constelações vai trazer também essa compreensão profunda da ordem, de todas estas das leis, das ordens do amor, do nosso lugar de força, não é? Porque quando nós estamos no nosso lugar, ganhamos força e todo o sistema se reorganiza e também se fortalece e se torna mais saudável, ou seja, existe uma maior harmonia, não é? E isto também me leva um pouco àquilo que tu estavas a falar, que é a questão da autoestima. E a autoestima prende-se precisamente com o nós nos colocarmos ou tomarmos o nosso lugar de força. Quando nós estamos no nosso lugar de força, e através das constelações isto traz também esta consciência, esta recolocação, o colocar-nos em ordem, de facto fortalece-nos para a vida, coloca-nos num lugar de abundância. Ou seja, nós... Exato. É uma Exato. consequência. Exato. Ou seja, nós trazemos para nós toda a força do nosso sistema, não é? E ganhamos um impulso de vida para avançar.
é como se nós nos sentíssemos inteiros, não é? Realmente é um conectar com a nossa inteireza. E muitas vezes o que se passa na autoestima é nós sentirmos que há ali um vazio, que há ali algo que eu tenho que preencher com o externo. Mas isso nunca vai ser suficiente, não é? Enquanto que nós procuramos fora, isso nunca nos vai satisfazer, porque o preenchimento deve vir sempre de dentro, não é? Então, e isso vai se manifestar em tudo na nossa vida. Sim, Deixa-me diz. só aqui interromper. Claro, claro. Eu estou a ver aqui muitas pessoas que já fizeram mapa comigo, mesmo quem não tenha feito, isto da autoestima, é possível perceber em vários números, mas há um que salta logo à vista, que é o número um. Se a vossa data de nascimento dá um, se nasceram no mês um ou num dia que somar dê um, por exemplo, 1, 10, 28, o um é um número que é pioneiro, que é líder. Logo ele necessita de coragem, necessita de determinação, necessita de força, de garra. Quando o um está a vibrar negativamente, o que é que acontece? Ele não tem força, ele não tem determinação. E isso está Uhum, muitas vezes relacionado com a falta de autoestima. Porque o um tem um ego muito elevado. O um tem uhum, uma autoestima elevadíssima. Portanto, se eu uhum. estou com falta de autoestima, se eu tenho esse problema, então eu estou a vibrar o lado negativo do um. E depois aqui preciso perceber como é que eu depois posso equilibrar esse um. Como é que eu posso trabalhar isso, como é que eu posso tratar. E aqui entram então, entre outras técnicas, as terapias, como a Podem, constelação familiar. exatamente, esta abordagem das constelações familiares pode efetivamente ajudar, não é? Quando a pessoa traz essa questão de que está em desequilíbrio, está muito num lugar do ego, mais mental, não é? Num lugar mais de forçar as coisas, demasiado ativo, Sim. em que existe se calhar muitas vezes desgaste, em que essa pessoa carrega uma máscara, não é? E vai com aquela energia de guerreiro. Essa pessoa para se nutrir precisa efetivamente da outra polaridade, que é a polaridade feminina. Ele está muito aí no, Lá está, nessa. o um é muito yang. Ainda bem que falaste nisso. O Na um é energia. um número cheio de energia yang. É só yang, porque é ação. E precisa dessa balança do yin. Sem dúvida. E isto nas constelações, nós Olha, podemos trabalhar isto. está aqui uma questão. Maria João, é válida a sessão online? Sofia, Sim, não sei se percebi. sim. O Ah, meu ok, percebeste a trabalho questão. neste momento é feito online, maioritariamente online. Nós, por acaso, vamos agora ter um workshop presencial, mas até o momento tem sido sempre online e é online que eu vou continuar a fazer o meu trabalho e não existe nenhuma diferença, não é? No fundo, tudo isto é energético e nós vamos sentindo exatamente este trabalho de forma tão profunda como se estivéssemos presencialmente. Não há qualquer diferença, E tu ok? também fazes sessão de mentoria, portanto, mesmo que Sim, fora da constelação familiar, quer dizer, sim, tu sim, acabas por abranger tudo, acabas por incluir sim. todos esses conhecimentos. Exatamente, pronto, eu também aplico outros conhecimentos, como a programação neurolinguística, o coaching, também a filosofia védica, que é a filosofia do yoga, também que é um corpo de conhecimento ancestral também, e o conhecimento sistémico, não é? Com esta base. Que reequilibra então as nossas relações e que traz à luz muitos das raízes profundas das nossas questões e conflitos, não é? E agora, só para continuar, estávamos a falar do, Sim, não é? O que é que eu acontece? sou terrível, eu estou sempre a dispersar os assuntos, portanto, Eu foca-te por também mim. sou um pouquinho assim, por isso, está tranquilo. O nosso Que a cinco. vai nos perdoando, não é? Porque é natural, também estamos aqui a ser novatas nestas leads É, da live, é. estamos aqui a iniciar e realmente nós temos muito, apesar dos nossos desafios, disposição e etc., queremos muito também estar ao vosso serviço no sentido de vos poder ajudar o mais possível, trazer o conhecimento, também trazer toda a nossa experiência, o nosso estudo, porque eu acho que não sei se vocês ouvem falar muito na nova era e de realmente nós nos colocarmos muito ao serviço através de realmente dos nossos dons, não é? Ele, através dos seus dons, aqui do mapa, que traz muita luz e muita consciência sobre aquilo que é, o perfil, não é, Eloy? Tu saberás melhor. Sim. E através de uma cura mais profunda e de uma abordagem mais profunda às nossas questões, que é as constelações familiares. Então estava eu a dizer, respondendo a essa pergunta,
das constelações, como é que eu faço atendimentos. Existe um Exato. individual em que nós trabalhamos um tema específico, não é? Através da representação com bonecos ou com pessoas. Ok. E nós trabalhamos aquele tema e isto vai levar, de facto, a uma compreensão profunda daquilo que está por detrás de todo esse conflito que a pessoa e questão, bloqueio que a pessoa traz, não é? E quando isto acontece, existe uma inclusão, existe uma harmonização na alma e a pessoa depois começa a fluir na sua vida. E isto é um atendimento individual. Depois existe o processo de acompanhamento que eu faço com mulheres, que é o meu programa, que tem como objetivo colocar a nossa vida em ordem e equilíbrio. Tem também este conhecimento e é um programa de acompanhamento em que nós usamos ferramentas, o conhecimento, a expansão da consciência, exercícios sistémicos, movimentos sistémicos profundos também, e tudo isto vai levar a pessoa a uma nova, uma recriação daquilo que é as suas crenças que eram limitadoras, as histórias que já não lhe servem mais e que já não a levam a avançar a outro nível e trazer clareza também para que ela tome decisões mais a seu favor e para que a sua vida flua de forma mais leve e tranquila e conquistando os seus objetivos, obviamente. Exato. Deixa-me fazer aqui uma questão que eu me tenho percebido, porque eu inicialmente trabalhava muito com mulheres. Uhum. Ultimamente eu tenho feito muitos mapas numerológicos para homens. Há um despertar da consciência cada vez mais neste lado masculino. Portanto, homens que estão a começar a despertar para este tipo de terapias, Estas para esta abordagens. energia, para esta energia. Tu também tens trabalhado com homens ou trabalhas exclusivamente com mulheres? Sim, sim, sim. É assim, realmente eu direciono muito o meu trabalho para mulheres, mas também Sim. trabalho com homens, sim, também tenho tido clientes homens e efetivamente estamos cada vez mais, os homens também estão a sentir esta necessidade de irem mais profundo neles mesmos, de saberem gerir as suas próprias emoções, não é? Porque há muito ainda aquele peso de que o mundo mais sensível é mais fica mais com as mulheres, não é? E os homens estão cada vez também a sentir esta necessidade de saber lidar com as suas emoções para que também na relação consigo mesmo seja mais leve, não seja tão exigente, não é? Não Mas é esteja, cansativo, porque aquela coisa de o homem não chora, o homem não pode chorar, o homem não pode sentir e tem que ser, tem que ir à luta e não pode sentir, e acaba por trazer também bloqueios para eles, que eles também precisam trabalhar esses bloqueios. sem, Até sem porque depois dúvida. em casal não Sim, basta só ser a parte feminina a trabalhar, sem o seu dúvida, lado energético. O homem também tem que fazer a sua parte para sem, funcionarem como casal. sem dúvida, sem dúvida. Tem que haver essas duas polaridades, não é? A alimentarem-se uma à outra, não é? Esta dança das polaridades é que vai proporcionar um relacionamento de profunda conexão, tranquilidade, harmonia. Então, se o homem também não sabe estar em presença, que tem mais a ver com a energia feminina, a conectar-se, a estar realmente mais numa atitude também de escuta, de acolhimento, Sim. tanto o homem como a mulher têm as duas energias, obviamente, não é? Sim. Mas a mulher tem uma energia mais prevalente feminina e é aí que ela se nutre. E também o que nós verificamos muito, eu trabalho muito com mulheres e eu própria também, esse é o meu caminho, de irmos mais e que nos conectarmos com o nosso feminino, porque é aí que nós realmente, Sim. é aí realmente que nós nos nutrimos, que nós descansamos, que nós nos revitalizamos, até para pôr o nosso masculino de forma funcional cá fora, não é? Sem ser. Ias dizer algo? E é porque isto faz-me lembrar uma situação que a mulher tornou-se tão independente e necessita tanto de vincar a sua independência para mostrar que vale tanto como o homem, para termos os mesmos direitos, que, por exemplo, situações de mulheres que optam por ficar em casa, para cuidar da casa, cuidar dos filhos, já não é bem vista. Eu sei de situações de pessoas que comentam, então mas quê? Vais-te encostar ao teu marido? Então mas agora vais ficar dependente? Então e não fazes nada? Como se a mulher querer assumir esse papel mais feminino de cuidar da casa, cuidar do lar, cuidar dos filhos, passar mais tempo com eles, assumir esse seu lado mais feminino, Sim, já é mal visto. sim. E é Trocaram-se a ordem das coisas, porque antigamente era ao contrário, uma mulher que ia trabalhar era mal vista, porque a mulher tinha que sim, sim. assumir o seu papel feminino de É, passividade.
Exatamente, a mulher tem que ter essa, no fundo, lhe ser dada essa liberdade, não é? E ter essa liberdade de escolher aquilo que lhe faz sentido e que está alinhada com a sua verdade. Numa fase da sua vida, o propósito da mulher, para aquela mulher, pode ser efetivamente cuidar da sua família, cuidar dos seus filhos, dedicar-se, não é? Noutra fase, a mulher pode realmente sentir, ok, eu estou a necessitar de outro tipo de objetivos, de outro tipo de desafios, também colocar outro tipo de dons cá fora e está tudo bem, não é? Desde que de facto ela perceba a sua individualidade, perceba realmente que é responsável. Um dos pilares que eu trabalho muito é esta autorresponsabilidade emocional, o respeito também pela sua individualidade e perceber que este caminho de irmos para dentro e de mergulharmos em nós mesmos é um caminho solitário, não é? É um caminho que é connosco mesmos e de resgate de nós mesmos, de reconexão com a nossa verdade, com a nossa essência. E é isso que nos vai fazer expandir, que vai trazer, de facto, essa autenticidade Equilíbrio. da palavra. E o equilíbrio. E o equilíbrio. E que Está aqui depois. alguém a dizer, é Marta. A Marta está a dizer que é mesmo, temos que equilibrar a energia feminina com a masculina. Sim, sim, exatamente. Que é muito importante, efetivamente. É este trabalho também destas duas energias de forma saudável e equilibrada, tanto no homem como na Sim. mulher. E aquela ideia que um casal, para ter sucesso enquanto casal, porque a partir do momento que se casam, o dinheiro é dos dois, ok? E há muito esses tabus de o meu dinheiro, o teu dinheiro. Nenhum casal vai conseguir ter sucesso se não trabalhar em equipa. E muitas Sim. vezes essa ideia de que a mulher fica dependente financeiramente, ou porque é só o homem que põe o dinheiro em casa, tem que se destravar isso e desbloquear Desmistificar. isso. Sim, Desmistificar. porque para ele estar a ganhar dinheiro, ela está a fazer o outro papel, de cuidar da casa e dos filhos. Claro Portanto, que há sim. ali um equilíbrio. Sim. Mas agora inverteram-se os papéis. Precisamente porquê? Porque a energia feminina tem muito lá está, tem a ver com preservação, não é? A preservação, o cuidar, Sim. é muito esta energia feminina, não? É? Cuidar da família, para que as coisas estejam bem também. E o homem acaba por ter mais esta energia até de provedor, não é? De Uhum. ir, de trazer aquilo que é necessário. É óbvio que é importante que se perceba que estão ambos a trabalhar para o mesmo, que têm objetivos e planos em comum. É isto que leva a um aprofundamento e uma conexão realmente que permanece na relação. É haver estes planos em comum, não é? Que os levam a caminhar no mesmo, a olhar na mesma direção, lá está. Exatamente. Sim, e é muito importante. E esta atitude de contribuição para o outro também, de entender e atender as necessidades também do outro, do parceiro, não é? De perceber, Sim, ok, perceber o que é que te faz feliz. se o meu Porque há parceiro mulheres que são felizes. Não se o percebi, meu parceiro disseste. está bem, eu também estou bem. Esta atitude de É, contribuir, de é, contribuir. exatamente. E tentar perceber o que é que faz feliz o outro. E se há mulheres que têm perfil empreendedor e querem seguir uma carreira profissional, está tudo bem, está tudo Ter a certo. liberdade também, Cada um com o exato. seu papel. E assim como tem que ser válido, mulheres que optam por não, a mim, a família é mais importante, o meu lar, e respeitar esses dois lados. Está tudo bem, porque Como na diz a Isabel, verdade trabalho de equipa e ter sempre em atenção o bem-estar. É isso! é Estamos isso. juntas! Sem dúvida, é muito importante esse equilíbrio, né, nessas energias, não é? E essa postura de contribuição de um com o outro e da família, não é? Para o bem maior também da família, de levar a vida adiante, porque a família nas constelações é mesmo isto, é nós conseguirmos levar a vida adiante, não é? Porque a vida, neste momento, está em nós, veio até nós através dos nossos ancestrais e podemos imaginar isto como um rio, não é? A vida é um rio que vem lá de trás, não é? E que desaguou em nós. E nós agora também temos, no fundo, esta missão de levar a vida à frente, através dos nossos filhos, através dos nossos projetos, não é? Através do movimento para o mais. Bert Hellinger diz-nos que a vida é um movimento para o mais, não é? Mais amor, mais alegria, mais bem-estar, mais abundância, não é? Olharmos em frente. Olha, eu utilizei uma vez uma expressão, não sei se recordas, porque eu disse, porque nós vimos, há pessoas que já vêm para cortar padrões, para cortar estas ligações. E tu emendaste-me essa frase.
Queres-me elucidar novamente o que é que não estava correto quando eu disse que, olha, eu venho para cortar padrões? O que é Sim. que, não sei, que crença é que está aqui por trás? Então, o que se passa é que quando nós entramos nessa energia de quebrar, entramos numa Exato. energia de rejeição, não é? E tudo aquilo que nós Ah, rejeitamos é isso. Foi existe. isso E que tu me estamos disseste. Pois foi. esta energia de exclusão. E tal como eu estava a dizer, uma das leis do amor, das ordens do amor, é o pertencimento, não é? E tudo aquilo que nós resistimos, não é? Cria-se realmente uma força de oposição que cresce, nós alimentamos e mais vinculados ficamos. E aquilo torna-se cada vez mais intenso. Ou seja, quando nós concordamos e integramos, e esta perspectiva das constelações é uma perspectiva, é uma postura inclusiva, incluirmos tudo o que vem, ou seja, acolhermos tudo o que é tal como é, quando deixamos de rejeitar, de julgar, olha, isto podia ter sido de forma diferente, a minha mãe ou o meu pai poderiam se ter comportado de forma diferente, eles podiam ser melhores neste ou noutro aspecto. Nós estamos-nos a rejeitar também a nós, não é? Nós estamos numa postura de exclusão e de rejeição. E isso enfraquece-nos, ok? Quando eu digo sim, não é, àquilo que é tal como é, a estes padrões, o que eu posso fazer é, eu passo por eles, mas com uma nova consciência. Eu tomo consciência destes padrões que existem, se calhar, na minha história familiar, no meu sistema familiar, tomo consciência, integro, acolho e torna-se mais leve. Eu passo por eles de forma mais leve, com uma consciência mais expandida, mais ampliada e com outro discernimento, com outra força. Eu consigo fluir com outra força. É isso. E de alguma forma honrando também tudo o que veio até mim. Isso fortalece-me para a vida. E mais ou menos quantas sessões é que são necessárias? Como é que isso Olha, funciona? então, eu estava-te a falar dos atendimentos individuais, que é uma única sessão para um tema, não é? Em que a pessoa vem e olhamos para esse tema e ali já se dá uma compreensão profunda do que é que está ali por trás, ou a um nível mais profundo, e está a originar todas essas manifestações. E a pessoa depois faz uma integração e uma inclusão de tudo aquilo, há uma libertação e a vida flui. Não é? Há um fluxo de vida que se restabelece. Claro que outras coisas depois podem, na nossa vida, há situações que vão surgindo, não é? É por camadas. O nosso inconsciente é muitíssimo maior que o nosso consciente, não é? Não sei se vocês já ouviram e conhecem aquela imagem do iceberg, em que nós temos 5% de consciente e 95% de inconsciente. Então imaginem, nós até achamos, eu quero ser rica, mas há uma série de. Nós até conscientemente queremos algo, só que depois percebemos que os nossos comportamentos não são de acordo com aquilo que nós queremos, com o nosso objetivo, não é? E isto são os movimentos inconscientes que estão aqui a operar. E esses movimentos inconscientes podem ser lealdades com o meu sistema familiar. Porque quando eu vou a ver quem na minha família é que foi rico, quem na minha família é que foi abundante, teve acesso ao dinheiro e etc. Então há aqui uma lealdade. É? E quando eu vou, através de uma constelação, tomando consciência disto e através do conhecimento propriamente, porque Bert Hellinger também nos diz que quando vem à consciência, quando nós tomamos consciência dessas dinâmicas, está solucionado. Ou seja, já há um princípio de libertação e cura. É? Nós já começamos a entrar nesse processo de cura e de libertação. Então, às vezes, só pelo conhecimento, ou até mesmo quando nós vamos fazer um workshop e assistimos a uma constelação, e nós nunca vamos por acaso a um workshop, é porque de facto há coisas que nós temos de trabalhar que se vão ali revelar que nós temos que trabalhar, não é? Nada é por acaso. O facto de nós assistirmos, já vamos também trabalhar em nós. Quando nós representamos também e nos colocamos ao serviço do sistema familiar de outra pessoa, também já estamos a trabalhar em nós profundamente. Então, nestes workshops ou nestas dinâmicas de grupo, por exemplo. Então, a ideia não é nós livrarmos de alguma forma destas lealdades inconscientes, é compreendê-las de uma forma profunda e dar-lhes um lugar no nosso coração. E assim nós seguimos fortes e com outra leveza. Não sei se Olha, estava aqui uma questão. Eu estava aqui a ver uma questão da Isabela. A Isabel tem um filho com necessidades especiais. Ela está aqui a perguntar, pronto, o crescimento interior já é implícito porque uma criança, por exemplo, com autismo, terá outras necessidades.
Ela pergunta, qual é a outra perspectiva que devo ver? Uhum. É assim, cada caso é um caso, efetivamente, e lá está, a abordagem das constelações é uma abordagem fenomenológica, ou seja, nós vamos sem nenhuma intenção quando vamos fazer um trabalho de constelações e depois as dinâmicas profundas vão se revelar naquela constelação. Então, provavelmente o seu filho está ao serviço do sistema, não é? Para equilibrar alguma coisa ou identificado com alguma situação de exclusão, mas isso teremos que sempre abrir, não é? São processos mais desafiantes, não é? E temos que olhar concretamente para essa situação, porque cada caso é um caso, não é? E existem algumas evidências de casos estudados, mas provavelmente há aí uma causa, pode haver aí uma causa sistémica, sim, de compensação. Daquelas situações mais especiais que depois tem que se ver a caso de caso. Sim, exatamente, exatamente, é isso mesmo. Ok. Eu não sei se mais alguém quer fazer alguma pergunta à Maria João. Como é que estamos de live? Não, não sei se como é que está, se estás aí a Olha, a controlar mesmo. Susana está a perguntar se fica gravado. Sim. Eu acho que vou conseguir gravar no fim. Eu já testei uma vez e sei como é que se faz, ok? Portanto, o meu objetivo é que fique guardado, mas não prometo. Eu e as novas tecnologias temos assim uma relação Okay. estranha. Nós estamos a estabelecer relacionamento com as novas tecnologias também. É. É tudo um processo de aprendizagem. É mesmo, é mesmo. Bom, eu não sei se alguém tem mais alguma questão. Aquilo que eu queria, a mensagem que eu vos queria passar era mesmo esta. Esta abordagem é uma terapia que se complementa com a numerologia e, portanto, para quem já consegue identificar as suas crenças limitadoras, os seus desafios, é mais fácil. Portanto, percebe que tem situações familiares para resolver. Mesmo quem nunca tenha feito um mapa numerológico, não consegue identificar isso através da numerologia, é possível identificar isso numa sessão de constelação familiar. Portanto, vão identificando ponto a ponto. Começando sempre aqueles que estão a bloquear mais. Sim, e através também do processo de acompanhamento, de facto, nós podemos ir trazendo também algum trabalho também a nível de significação das nossas histórias, de de crenças e histórias que já não nos servem, que já não nos fazem, que já não nos levam a outro lugar, que nos impedem de avançarmos para a vida que nós realmente acreditamos que merecemos, não é? Uma vida de mais abundância, de mais amor, mais tranquilidade, uma vida mais leve. Então, este trabalho é um trabalho mais longo, de acompanhamento. Neste momento são 5 encontros, que é o meu programa, já vou fazer aqui um bocadinho Sim, à vontade, faz. Está aqui a Cláudia Sofia a Mas perguntar como podemos contactar a Maria João? Maria João Flora é a tua página no Instagram. sim, sim, Podem sim. seguir. Sim, podem seguir o meu perfil e entrar em contacto. Tenho lá um link na bio, se vocês podem saber mais informações clicando lá no link, entrando em contacto comigo através também daquelas mensagens do direct no Instagram também. E podemos conversar e também esclarecer algumas dúvidas que possam ter. Estou a vosso. A Susana está a perguntar como é que conseguimos perceber quais os pontos que nos estão a bloquear. Tu há pouco já tinhas respondido essa questão. Provavelmente a Susana entrou depois de falar disso, mas na primeira sessão Sim. consegue-se Olha, perceber por isso, não exemplo, é? era o que tu estavas a falar, não era, Lloyd? Era através do mapa, as Sim. pessoas vão trazendo tomando esta consciência de que de facto há ali pontos que estão a bloquear, não é? Que lhes estão a provocar. Isto aqui ficou mais escuro. E nós, através da constelação, isto é visível através da nossa vida, não é? De questões da nossa vida, seja uma dificuldade no relacionamento, a nível profissional, a nível pessoal, questões de saúde, e isso já evidencia ali algum tipo de bloqueio, algum tipo de desequilíbrio, não é? E nós, através lá está, desta situação específica, podemos abrir o campo e perceber o que é que está ali a um nível mais profundo e ajudar nesta libertação. Pode também ser feito um trabalho de ressignificação de crenças, de histórias também que nós vamos contando a nós mesmos, que são aquelas programações que nós temos já há muito tempo, que estamos ouvindo ao longo da nossa vida e que ficaram no nosso inconsciente e que nos limitam.
Trabalho da nossa autoestima é fundamental para que a vida também lá está ocupando o nosso lugar de força, É resgatando o nosso verdade. próprio. E isto vai de facto levar-nos a um lugar de força, de auto-amor, trazendo este combustível para a vida. É verdade. Maria João, grata, grata mesmo pela tua participação, pela tua generosidade em estar aqui. Portanto, quem quiser seguir a Maria João Flora, no Instagram, estejam à vontade. Ela tem um programa fantástico. Eu já conheço a Maria João há muitos anos. Obrigada. E a Maria João é muito especial. Está aqui a Ana Vaz a dizer, e é verdade, tu és especial. Eu lembro que eu tenho muita energia yang e a primeira vez que eu te conheci, eu até senti porque tens muita energia yin e estavas a trabalhar muita energia yin e isso fazia-me confusão e hoje em dia é fantástico falar contigo porque acalmas-me sempre, trazes-me sempre assim para vá, calma lá. São importantes, ambas são importantes, não é? Porque às vezes nós também, quando É, estamos muito no in, estamos muito também ali e precisamos também sim, aquilo ter acho que nos yang, acomodar. força da ação e está muito relacionado também com o nosso masculino, com a linhagem masculina, com a linhagem Sim, paterna, não é? Dos homens da nossa família. E o nosso feminino também trabalhado através da nossa linhagem materna, das mulheres da nossa família, então trazermos toda essa força para nós, para seguirmos em equilíbrio, em tranquilidade, pela vida. exatamente. Gratidão, mais uma vez, e obrigada a todas que estiveram aqui presentes. Muita E vemos. gente mesmo, muito bom. Gratidão Eu, pela vossa. entretanto, vou fazer uma série de lives com outros convidados, também para mostrar outras terapias que se podem fazer, para vocês também terem conhecimento e perceberem um pouco de tudo o que está por aí, as alternativas que nós podemos ter. Sem dúvida, Mas idades. um beijinho muito grande, Marijão, e grata a todas vocês que estão aí. Tchau, boa Gratidão noite. a todos e foi realmente um prazer estar convosco. Grata.